Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O objetivo de Neemias era a restauração da lei e da vida com Deus em toda a cidade de Jerusalém e ali em Judá, na região de Judá. E não só a restauração dos muros. Mas ele entendeu que precisava começar com a restauração dos muros. O templo já tinha sido reconstruído. Terminou uns 80 anos antes, mas não adiantou muito. Havia um templo e o povo não tinha o coração em Deus. O templo não ajudava muito. Aliás, quase nunca o templo ajudou. Na vida espiritual, isso é interessante. A vida espiritual está dentro de nós e não no templo. Infelizmente, muita gente está com o coração no templo e não vai achar Deus ali. É triste. Mas Deus está pertinho de cada um de nós, desde que você queira e busque o Senhor. O Neemias entendeu que o templo só não resolvia e precisava edificar os muros ou reedificar, restaurar os muros, as muralhas da cidade de Jerusalém. Encontrou forte oposição, porque o inimigo percebeu a situação, mas conseguiu, em mutirão, convocar o povo, não porque o povo queria ou fosse bonzinho, porque ele era governador, então ele tinha autoridade do rei para isto, e convocou para um mutirão e as muralhas foram reconstruídas, e assim podia-se saber quem estava dentro, quem estava fora. As muralhas são muito importantes. As muralhas hoje, a nossa identidade espiritual é muito importante. A gente saber quem é quem que está conosco. As igrejas evangélicas, no decorrer da história, desenvolveram uma ideia, e o Calvino tem muita importância nesse modelo de membresia, saber a pessoa que está conosco, que congrega conosco e que tem compromisso conosco. Cada igreja tem que saber quem é quem que está dentro das muralhas, porque nós vamos ser responsáveis. Mas veio o movimento neopentecostal e jogou isso tudo fora. Não queremos só membro, não, nós queremos todo mundo, queremos templo cheio, principalmente de pessoas que vêm deixar dinheiro, fazer campanha, então não podemos fazer separação. Em consequência, essas igrejas que gostam de dinheiro e fazem campanhas e coisas parecidas, eles não falam em tomar decisão pelo Senhor, porque a decisão implica numa resposta, sim ou não. Se a pessoa disser sim, tudo bem, mas se ela disser não, perdeu aquela pessoa que não vai mais contribuir, não vai mais deixar dinheiro ali. Então eles não fazem isso. É uma questão de foro íntimo, aceitar Jesus, se entregar a ele, nascer de novo, querer se batizar, é questão de foro íntimo. A reunião é para todos, é para misturar, nada de muralha. Igreja neopentecostal gosta disso, de ajuntamento, seja de quem for, todo tipo de gente ali. Eles querem ver número, por outros motivos e razões. Mas o Neemias entendeu, aquele modelo não servia. Então, temos que levantar muralhas e saber quem está aqui dentro, quem é membro aqui, quem congrega conosco, quem é judeu e quem não é. Bom, e isso veio logo a seguir. Depois de reconstruir as muralhas e consagrá-las a Deus, então veio essa necessidade. No livro de Esdras, o Esdras ficou sabendo dos pecados e transgressões do povo de Judá, principalmente em casamentos mistos com pessoas que não eram do povo de Deus. E ele se humilhou, fez confissão, até que pessoas foram tocadas para ajudá-lo a tomar algumas decisões. Quando a gente chega no livro de Neemias, no capítulo 9, nós vemos que
A oração, depois da leitura da Bíblia, na festa dos tabernáculos, houve uma assembleia, logo depois da festa dos tabernáculos, e os levitas levantaram a voz a Deus para fazer confissão de pecados. E todo esse capítulo 9, praticamente, é dedicado à confissão que os levitas fizeram dos pecados do povo. Aí vem o capítulo 10. Por causa disto, o Neemias escreve: nós estabelecemos uma aliança fiel, estabelecemos um compromisso de nossos irmãos todos obedecerem à lei de Deus. E esse compromisso foi assinado por todos os principais líderes. E, em resumo, esse compromisso era de cumprir a lei, guardariam o sábado, os estatutos do Senhor, os juízos, não patrocinariam casamentos mistos, não dariam suas filhas para casar com estrangeiros, nem seus filhos se casariam com mulheres estrangeiras. Eles guardariam o sábado, santificando esse dia, e também dariam a taxa para manutenção do templo, 1/3 de ciclo a cada ano, 4 gramas de prata a cada ano, cada um pagaria essa taxa. Eles distribuiriam trabalho com os levitas, que teriam que ser sustentados com os dízimos, mas eles teriam o trabalho de arranjar a lenha para os sacrifícios, a água também para lavar, higienizar, e o povo daria as primícias, também os primogênitos seriam consagrados e dariam os dízimos. Os dízimos seriam entregues aos levitas, que tirariam o dízimo dos dízimos para os sacerdotes, que então colocariam esses dízimos nas câmaras apropriadas, nos cômodos da casa de Deus. E assim estariam cumprindo a lei e não desamparando a casa do nosso Deus. E termina o capítulo 10 assim: e a seguir eles deitaram sortes entre o povo para sortear 1 de 10. O dízimo do povo deveria vir morar na cidade de Jerusalém, além dos líderes, sacerdotes, levitas, para povoar a cidade de Jerusalém, que era grande e estava vazia. Eles precisavam povoar aquela cidade. E é claro, os estrangeiros não teriam vez ali. A cidade teria que ser consagrada a Deus. Dentro daquela cidade, todos deveriam cumprir a lei. Isso era o propósito do Neemias. O Neemias fez isso certamente por inspiração de Deus e começou um movimento chamado Hassidim. O Neemias foi até pouco mais de 400 anos antes de Cristo. Não temos na Bíblia o final da vida do Neemias, mas foi a época em que profetizou o último profeta, Malaquias, e passaram-se então 400 anos de silêncio profético. Deus não falou mais. Porém, houve muita atividade dos judeus. Os macabeus se levantaram, a começar lá do patriarca deles, o Matatias, depois os Judas. Macabeu foi o mais famoso. Macabeu quer dizer martelo. Ele foi o mais famoso, e aquele período foi um período em que, por cerca de 100 anos, Judá teve independência dos outros grandes países do mundo, até que vieram os romanos e tomaram tudo. Esse período foi de grande atividade para os judeus e são lembrados nas tradições judaicas esses episódios que aconteceram nesses 400 anos. São importantes para os judeus, não para nós. A Bíblia, para nós, terminou em Malaquias, no Antigo Testamento, e recomeçou
nos evangelhos. Isso para nós, para os judeus, não. É bom a gente lembrar isto. E começou então, ali por volta de 400 anos antes de Cristo, aquele movimento patrocinado pelo Neemias, que se chamou movimento dos Hassidim, em hebraico, os piedosos, que se trifurcou, dividiu em três: os essênios, que eram assim muito consagrados a Deus, queriam viver em conventos, uma vida muito santa; os fariseus, que também queriam viver uma vida separada, mas não sair da cidade, eles viviam dentro da cidade, só não queriam se misturar com os outros. Esses eram os fariseus. E os zelotes, que eram dados à violência, como que terroristas, que advogavam pegarem armas para defender a tradição de Israel. Então, esses três grupos normalmente divergiam e confrontavam com os saduceus, que eram bem jeitosos e ajeitados com o mundo, com os governantes, enfim. O Neemias começou esse movimento dos piedosos, foi um movimento de restauração, mas que depois, para Deus, perdeu todo o valor. As lutas que o Neemias enfrentou, no fim, foram inglórias, porque não resultaram em permanência. Os sacerdotes continuaram a se perverter, os sacerdotes. Veja aqui, que triste isso. E no livro de Malaquias, Deus diz: ó, sacerdote, a culpa é sua. Eu abomino tudo que vocês estão fazendo e acabou. Eu odeio o divórcio que vocês estão fazendo aí para se casar com moradora de outros lugares e adoradora de deuses estranhos. Então chega, essa aliança está rompida e eu vou fazer uma nova aliança depois. E foi assim. Mas o Neemias então, no Antigo Testamento, o último livro histórico. Claro que a gente não considera os Macabeus, que também tiveram uma história posterior. Mas para nós, até o rompimento da antiga aliança, no livro de Malaquias, o último livro histórico é Neemias. Para a gente poder entender o propósito de Neemias, quão importante ele foi aos olhos de Deus. Embora não tivesse dado fruto permanente, porque os judeus não continuaram naquele propósito e acabaram se afastando de Deus, mas o Neemias foi alguém muito importante nos planos de Deus, que começou o último avivamento espiritual, motivando as pessoas a se voltarem para Deus. E é bom a gente entender isso. Queira ser você como um Neemias também, meu irmão, minha irmã.